Esse é um dos trechos mais incríveis, porque é uma ribanceira e a gente tem que segurar na cordinha, senão, tchau, tchau. Se essa foi minha despedida, valeu, muito obrigado a todos, grazie mille. Buongiorno! Buongiorno! Agora é aproximadamente umas 9h15 da manhã. Estamos iniciando o nosso percurso aqui em Cortina d'Ampezzo. É um percurso de muitas horas, né, Elisa? Exatamente, são aproximadamente 4, 5 horas todo o percurso, né, ida e volta, com vários níveis de dificuldade. Alguns desses trechos parecem ser pequenos rios que nós vamos subindo. Inclusive, tem um pouquinho d'água, né, Elisa? Fala, Elisa! Não consigo! E no meio do caminho tinha uma pedra, tinham muitas pedras. Inclusive esse local que nós estamos, conhecido em português como As Dolomitas, é uma extensa história que começa há 250 milhões de anos. Depois a gente vai falando mais. Mas aqui é uma região onde as pedras reinam. Olhem a coloração dessa rocha. Isso tudo há 250 milhões de anos atrás. Essas pedras estavam submersas. Aliás, nem pedras elas eram. Eram conchinhas, eram corais. A abelha quer participar. E depois de 70 milhões de anos, quando os continentes se juntaram, elas se batessem, essas placas, e essa formação toda emergisse do mar. Foi pressionando. Esse é um dos motivos por ela ter essa coloração esbranquiçada, esse aspecto, que inclusive vai mudando de cor durante ao entardecer. Ela vai ficando rosa, é uma coisa assim mágica. E esse aqui é um dos circuitos mais difíceis, e nós nos metemos a isso. Então,
nós paramos num refúgio alpino a 1926 metros. Vamos dar uma descansadinha aqui porque foi muito difícil. Mais do que a gente esperava, né? Tanto que muitos trechos a gente nem filmou porque não dava para filmar. Alguns trechos era próprio uma ribanceira, você segurava em uma corda, um cabo de aço. E lá embaixo tinha o outro mundo, outro universo. Se você caísse lá, você ia parar na Via Láctea. Bom, e só para vocês se situarem um pouquinho, nós descemos do ônibus aqui, nesse ponto, e fizemos toda essa trajetória. Estamos aqui agora, bem no alto. E depois vamos voltar por outro caminho, né? Pra descontrair um pouquinho, pra ser diferente. Algumas vezes nós fazemos um sanduíche, outras vezes a gente come isso aqui, ó. Bem interessante. É uma latinha que vem com feijão e atum. Então tem proteína, carboidrato, potássio, ferro. Então são bastante proteínas, né? Que é o que a gente precisa. E depois, ao longo do caminho, também a gente come frutas e algumas barras de cereais, se precisar, com alto índice de proteína. Sempre ajuda, é fundamental. Agora, vocês querem saber de uma coisa? Enquanto nós estávamos andando, passou um trio de senhores, um senhor e duas senhoras. Eu acho que eles são aqui da Áustria, da Alemanha. E simplesmente passaram pela gente assim. O senhor, pra mim, tá beirando os 80 anos. Ele é mais ou menos do meu tamanho e com a configuração física mais ou menos parecida com a minha. Ou seja, não é um senhor magrinho, nada. É meio robusto, assim, né? E aí ele sentou aqui e eu pensei, acho que ele vai tomar uma água igual a gente, né? Não, ele pegou uma garrafa de cerveja e tá tomando ali numa boa. Acho que isso que é curtir a vida. Um dia a gente chega lá. Bom, pessoal, essa é a metade do caminho. Nós chegamos aqui no Lago de Sorapes, que é a grande atração aqui dessa caminhada, desse sentiero. Todos que chegam aqui ficam encantados com a beleza desse lago azul turquesa, uma beleza única, esplendorosa. Dos caminhos que nós fizemos também, esse é o caminho mais concorrido, mais cheio. Muitas pessoas aqui no lago, muitas pessoas com os cachorros também, mas tudo num clima de absoluta paz e tranquilidade. Todo mundo que vem aqui vem para admirar a natureza, vem sentir a natureza e também respeitá-la. E essa é mais uma das belezas de Cortina d'Ampezzo. No início, quando nós estamos indo, tem aquela ansiedade de chegar até o lago, de conseguir chegar até o topo. Agora não, agora a gente está só na descida, relaxando. Todas essas rochas, as dolomitas, elas têm uma alteração de cor de acordo com a intensidade do sol, né? Logicamente, de acordo com o horário do dia. Então, ao final do dia, elas tendem a ficar de uma cor rosa ou mais avermelhada. Então muitas vezes a gente vê algumas fotos aqui, parece que é um Photoshop imenso, né? Fala, nossa, mas que forçação, né? E em cada ponto a tonalidade é diferente. É de uma beleza isso aqui que a gente conversa assim, olha, se acabasse tudo aqui também já tinha valido a pena, né? Só que agora a gente quer ver mais, né? É sempre assim. E se a gente pensar nesse clima de tranquilidade, de paz, aqui na Primeira Guerra Mundial, principalmente, e depois na Segunda Guerra também, foi palco de guerras, foi palco de grandes disputas, principalmente na Primeira Guerra Mundial, que o Império Austro-Húngaro bateu de frente ali com o exército italiano, porque aqui tudo pertencia ao Império Austro-Húngaro, aqui era o estado do Tirol. E depois dessa guerra, a Itália saiu vencedora e ela tomou esse espaço. Só que se a gente voltar muito atrás na história, aqui fazia parte da República de Veneza, isso há mais de 500 anos, então já foi um toma lá da cá. Eu acho que o mais importante é a preservação, é a gente curtir o espaço e para quem visita, respeitar a cultura local,
porque aqui já é diferente da cultura italiana, da cultura austríaca e da própria cultura tirolesa. E a natureza está aqui para referendar tudo isso. Esse plano de fundo é um pedaço das Dolomitas. As Dolomitas são uma cadeia de montanhas e aqui o nosso passeio é presenteado com a Dolomita Cristallo. Tá bom pra você? Agora a gente tem que visitar as outras também. Pois é. Olha, vamos lá para um trecho bem difícil. Vamos ver. Se essa for minha despedida, valeu, muito obrigado a todos. Grazie mille. É incrível aqui. Segura na cordinha, senão você vai parar lá em Veneza e o canal vai ter que acabar. Não, gente, estamos inseguros. Vamos lá, firme, firme. Pessoal, para vocês saberem quanto nós gastamos para fazer esse percurso, nada mais nada menos que passagens de ônibus, preços comuns de passagem de ônibus para nos deixar aqui num ponto alto, iniciarmos o passeio e agora vamos pagar para voltar lá para o centro. Foi €1,90 cada um, ida, e agora €1,90 a volta. Então, pouquíssimo, né? Nós gastamos para toda essa beleza, todo esse divertimento. Muitas pessoas vêm de carro até aqui, até esse ponto mais alto, mas o serviço de transporte público é super eficiente. Eu acho que não tem nada a ver o carro aqui. Você tem que sentir, você tem que usufruir do transporte público, você tem que ter mais o pé no chão para você chegar aqui e você não descer de uma SUV, de você descer de um ar-condicionado direto aqui. Não, não vale não, pessoal. Nós estamos quase no final do nosso caminho. Nós sempre paramos bastante porque cada vez as cores vão sofrendo alterações. Agora elas estão meio rosadas, é uma coisa assim inexplicável, gente. Então, dependendo do horário que você passa por aqui, você tem uma experiência diferente. Elas são até chamadas de montes pálidos, porque elas são bem branquinhas no começo da manhã. Olha aqui, pessoal, como ela é bem branquinha.